quem sou, de onde vim, como vivi, que realizei. Sou escritor brasileiro, índio caboclo do Nordeste, patriota e humanista, democrático-revolucionário, combatente pela libertação nacional e social do Brasil e da humanidade, poeta realista, romântico e revolucionário, adepto do socialismo científico de Marx, Engels e Lenin. Por que todo esse ambiente contra mim? Porque levantei o problema do petróleo, então prejudiquei os interesses das companhias imperialistas que tinham seus agentes em Maceió e Jaraguá. Jaraguá era o porto. Preguei o dia de 8 horas, então prejudiquei os interesses da burguesia, porque nas fábricas de tecidos trabalhavam 12, 14 horas, viviam do salário, não podiam plantar nada de nada de nada. Tinham salário, o salário era muito caro. Então a burguesia ficou indignada. Eu preguei dia de 8 horas, aumento dos salários da organização sindical. Além disso, a Igreja Católica ficou zangada porque descrevia a história da Terra Lagoana durante milhões de anos, sem Deus, sem intervenção de Deus. Diziam, Deus é que fez a Lagoa Mundaú, Deus é que fez o Rio Mundaú. Eu digo, nada disso. O Rio Mundaú surgiu em tal época geológica, assim, assim, desde a Serra do Gigante, em Pernambuco, assim, assim. A Lagoa Mundaú não foi Deus, foi assim, assim. Bem, então insistiram um monte e eu disse, teologia não há lugar para Deus. Isso acabou de liquidar. E preguei desde 18 com a congregação, uma organização chamada, intitulada Congregação Libertadora da Terra e do Homem. O nome já indica, preguei a divisão das terras, palavra de orar, terra ao trabalhador de enxada. E saí para aqueles engenhos e fazendas, metendo diretamente na cabeça dos trabalhadores, a terra ao trabalhador de enxada, divisão das terras. Então se juntaram os latifundiários da Igreja Católica, os agentes do imperialismo e a burguesia, todas as forças do estado de Alagoas, e meteram na cadeia de Maceió e matar. Eu fugi. Eu compreendi que não tinha outra solução, senão a família se opunha à minha partida para o Rio de Janeiro, dizia que eu iria perder-me no Rio de Janeiro, no meio dos anarquistas, das greves e tudo isso. Eu então tomei um navio no Porto de Jaraguá com o nome mudado, espalhei o boato que ia fazer mais uma viagem pelos canais e pelas lagoas. Saltei no Rio de Janeiro, fiquei 41 anos sem poder voltar à lagoa. Em 19 encontrei a Astrovilda na Rua do Carmo, era lá o escritório de José Oiticica. Encontrei por acaso, abracei, eu assim, extrovertido, todo derramado, e ele assim, meio fechado, assim, introvertido. Mas de qualquer forma ficou meu amigo de 19 a 30, amigo íntimo e companheiro daquelas lutas todas. Mas eu já o conhecia de nome, porque escrevia em Maceió, escrevia Astrovilda, pedindo para ele procurar certos livros aqui, traduções espanholas, e ele conseguiu e me mandou. Eu já escrevia. E em Maceió publiquei um artigo de crítica literária a um poeta alagoano, Silva Barros. E aí, nesse longo artigo, eu preconizei que os escritores cantassem as coisas do Brasil, as coisas do Brasil, preguei a reforma agrária, a divisão das terras, a terra, o trabalho de enxada. Mandei para a Astrovilda, ele tinha um jornalzinho chamado Crônica Subversiva, pequenininho, e botou lá um artigo com entusiasmo extraordinário a meu respeito e a respeito do artigo. Então eu escrevi agradecendo e ficamos amigos por carta. E aqui no Oiticica, em 19, encontrei-o por acaso, abracei-o, comovido, a Niterói visitá-lo, na Rua Visconde do Rio Branco. Outras vezes seguíamos a pé a Niterói para aqueles caminhos até Jurujuba, discutindo problemas nacionais, problemas sociais. Ele anarquista e eu anarquista.
pelo seguinte: cheguei ao Rio de Janeiro e olhei a situação do proletariado. Ou os sindicatos dirigidos por chamados amarelos, traidores, policiais, fura-greve, esmagadores de greve, ligados ao governo, pagos pela polícia, pela verba secreta, ou então o anarquismo. Eu já tinha lido Bakunin e Kropotkin e fiquei em 19. 2 anos e meio anarquista. E participei daquelas greves, daquelas lutas ajudando os operários, fazendo conferências aqui em São Paulo, em Niterói, em Juiz de Fora, em Petrópolis, fazendo conferências, chamando os operários à luta, à organização. E minha Laura também. A 3x2 estava lá na casa de Astrologio em Niterói, sempre aqui, discutindo os problemas sociais, nacionais e internacionais. Ele editou o jornal Esparta, convidou-me a colaborei. Ele foi redator do jornal Voz do Povo, 1920, convidou-me, colaborei. Ele depois fundou o Comitê de Socorro aos Flagelados Russos, vítimas da seca no Volga. Eu fiz parte com o Lauro, sempre assim. Mas ele leu antes de mim esses livros e ficou comunista, partidário de Martin de Lenin, 1921, e formaram o Centro Comunista, 7 de novembro de 21. Depois, o Astrogildo convocou o primeiro congresso do partido e fundou o partido em março de 22. Bem, eu via trabalhando em farmácia, cheio de preocupações e tudo isso. Foram nascendo as filhas. Trabalhava em farmácia. A farmácia não dava nada. E tinha de cavar um emprego aqui, como revisor aqui, ali, acolá, para ganhar algum dinheiro. E não pagavam, uma tragédia. Na segunda metade de 22, o senhor Gil me levou os livros. Marx e Lenin. Sobretudo o Manifesto Comunista, de 1948, de Marx e Engels. O Estado e a Revolução, de Lenin. A Moléstia Infantil do Esquerdismo no Comunismo, de Lenin. Toda uma série. Eu li. Um dia, Astrogildo vai à farmácia e eu mostrei o livro que estava escrevendo, de proletária, sobre a Revolução na Rússia. E lá numa página diz: tem a glória de pertencer ao Exército Mundial da Internacional Comunista. Astrogildo deu uma gargalhada daquela, foi buscar a papeleta e ali assinei. Era outubro de 22. Bem, então, tu és um traidor, Zanardi, tu és um traidor, tu queres fazer carreira, queres ser deputado, eu digo falso, não penso nada disso, é uma questão de princípios assim. Então, em torno da Tcheta, uma luta, precisei defender Dzerzhinsky com unhas e dentes para justificar. Digo, o terror vermelho não existia, foi a resposta ao terror branco. A Fanny Kaplan tentou matar Lenin, nunca mais Lenin teve saúde. Atentados à torta e à direita contra os chefes da Revolução. Os exércitos invadindo por toda parte o país, e a Revolução limitada, reduzida a um território, Moscou, Leningrado e Ivan Voznetsensky. Então, o que fazer? Em resposta ao terror branco, que começou, foi a burguesia que começou. O que fazer? Como fazer? Os operários apoiaram. E os anarquistas ficaram isolados. E o anarquismo foi caindo. Aquela batalha ideológica de princípios. Nunca disse, pelo contrário, sempre tratamos com pessoas que estavam enganadas, mas eram pessoas honestas, sinceras, Oiticica, Fábio Lu, Florentino de Carvalho, Edgar Leone Roth, tudo isso sempre tratamos muito bem. Mas a análise teórica, política, mostrando que o anarquismo faliu, porque não queria, de fato, a greve geral. Depois da greve geral, não sabia mais o que fazer. O que fazer, não sabiam mais, como lá na Espanha, no caso semelhantes. Não queriam nenhuma máquina do Estado, não queriam a política, confundiam política e politicalha. Não queriam o exército, não queriam acabar com o dinheiro. Mas não é por 124 horas com o dinheiro. Queria acabar com a máquina do Estado em 24 horas. Diga, contra a Revolução, toma conta, imediatamente. E enforca vocês todos. A mim não. Podem me pegar, mas eu não. Depois,
No futuro, umas pequenas comunas agrícolas, isso não vale nada. Isso nem cresce. Precisa centralização. A grande indústria centralizada, a agricultura centralizada, tudo centralizado. Grandes estabelecimentos rurais e não pequenas comunas agrícolas aqui e ali. Isso não vale nada. De modo que eles perderam a batalha ideológica, a batalha política, e facilitaram a polícia, prendeu-os, deportou lá para a Clevelândia ou para Portugal. Chegavam a Portugal, eram enviados à África. Eu estava escondido na rua Paula Matos. E nos últimos dias de julho de 24, chegou o Rodolfo Mota Lima num estado de desespero. Diz o que é que houve? Diz, Isidoro evacuou São Paulo. E quando? Diz ontem. A sirene estava tocando, sirene dos jornais ligados ao governo, tocava assim, de Vitória, de Bernardes e tal, essa coisa. E ele chegou num estado de é um país desgraçado, só dá negro. Digo, bom, eu não tenho diploma, não tenho para defender os negros, mas eles não têm culpa, porque ainda outro dia eram escravos, então se fosse um branco escravo seria a mesma desgraça. Ele estava desesperado e dizia asneiras. Eu desci na escada em caracol, que descia para o andar térreo, e comecei a escrever, com a retirada de primeiras linhas do Agrariano do Chile. A retirada de São Paulo foi transposta a segunda etapa, assim, da luta do povo brasileiro contra os fazendeiros de café, contra os agrários, assim, feudais, assim. Eu mostrei, ele ficou mais reconfortado, depois bati aquilo à máquina, ele levou para a Câmara, deu a vários deputados, desses da esquerda, naquele tempo, Azevedo Lima, e Itália disse, bem, então foi escrito nessas condições, na vida ilegal, ou no Morro do Pinto, ou no Morro de Paula Matos, na casa de Iracema e João Graça, cozinheiros, ou na casa de Rodolfo Mota Lima. Eu, na vida ilegal, 2 anos e 9 dias, não tinha nenhum livro para consultar, tinha tirado tudo da memória. A memória naquele tempo é boa, hoje não pode ser boa, uma velhice. As ideias centrais são as seguintes. O inimigo mortal do povo brasileiro é o imperialismo. Foi o imperialismo apoiou indiretamente a insurreição de São Paulo. Quer derrubar Bernardo, porque Bernardo está ligado à política do fazendeiro de café, que é a política de Lázaro Brosa, do Banco de Londres, do Banco Rothschild, que empresta dinheiro para valorizar o café, etc, etc. Então é preciso derrubar o domínio dos grandes fazendeiros de café e estabelecer um outro domínio. Para isso precisa uma aliança. Por um lado, os trabalhadores rurais em geral, as massas da pequena burguesia urbana e a burguesia industrial. Assim, formulava eu em 24, julho, agosto. O livro, na maior parte, foi terminado em agosto. Uma vez em 25 eu estava na redação do jornal da Classe Operária. Estava lá e apareceu um rapaz, foi comprar um folheto. Onde é que ele trabalha? Disse, um inglês. E como é seu nome? João Borges Mendes. O que é que você é lá? Eu digo, eu sou tecelão. Jovem. Eu digo, o que é que há de ruim lá? Diz, ruim é um inglês que é contramestre, é capataz, é qualquer coisa assim. E seduz as moças, diz muito desaforo, e multas e tudo isso. Então eu preparei um artigo, saiu. É fácil ver no jornal, na coleção da Classe Operária, no moinho inglês, atacando o inglês. As moças tinham ódio ao inglês, mas tinham medo dele, porque havia a polícia, havia o estado de sítio, tudo isso. Pois as moças pegaram o inglês, aquele grupo, derrubaram os ingleses, pisaram o inglês, foi um escândalo, uma coisa, para exigiram que ele fosse demitido, e ele foi demitido. Era um jornal, né? Só ele tinha uma repercussão tremenda, porque ele refletia
os desejos, as aspirações dos simples trabalhadores das massas. E é fácil pegar o jornal e ver. E quem escrevia o jornal? Eu redigia. Sobre a base daquelas cartas dos trabalhadores ou informações dos trabalhadores. Por sinal que era um trabalho tremendo para mim, para a Laura, passar a limpo aquilo tudo, porque ficava ilegível aquelas cartas, operários semi-analfabetos. Pois, fomos conquistando as massas. Em 25, com estado de sítio e tudo, tiramos o jornal. O jornal foi fechado pelo governo Bernardo. O Bloco Operário e Camponês baseava em 60 comitês nos sindicatos grandes fábricas do Rio de Janeiro. Nós entrávamos nas fábricas sem pedir licença e falávamos daquela massa operária. Não pedíamos licença, éramos muito desaforados. E se algum capataz, feitor, tentasse opor, aquela massa toda bateria neles. Bem, estivemos manifestos e demos um caráter político e não apenas eleitoral ao Bloco Operário e Camponês, sustentando as greves economicamente, como a greve dos Graças São Paulo, fazendo comícios, manifestações de rua para sustentar os grevistas, coisas assim. E íamos de fábrica em fábrica, abrimos uma faixa, a faixa era vermelha com as letras brancas, parai, assistia ao comício do Bloco Operário e Camponês, e aquela massa parava, setiana, a massa legal. A massa parava, no Engenho de Dentes, como no inglês, como lá na Gávea, como em Laranjeiras, parava aquela massa e nós falávamos daquela massa. E era uma impressão enorme. Pregávamos as reivindicações imediatas ao imperialismo. Mas havia um trabalho penoso, mas necessário. É que antes nós tratávamos de apurar as reivindicações imediatas daquela fábrica. Então fazíamos um discurso que só servia para aquela fábrica sobre as reivindicações daqueles operários. Então, desde as primeiras palavras, prendíamos os operários. Depois é que entrava a segunda parte do discurso. A máquina do Estado, o imperialismo, a exploração, a opressão, o governo, etc. Então, desde as primeiras palavras, conquistávamos o apoio daquela massa, contando as reivindicações próprias dela. No mundo inglês era esse inglês, que era um sedutor, engraçado, terrível. Em outras era assim, uma sala para as refeições, outras eram os horários, enfim. Os discursos só serviam para aquela empresa. Isso nos dava muito trabalho, mas compensava, porque logo prendíamos os operários. Mesmo quando os operários eram contra nós, como no Engenho de Dentro, a princípio, eram partidários de Lacerda e de Bergamin, dois politiqueiros pequeno-burgueses, e um camarada foi lá, falou, foi atacar Mário Lacerda e a massa se revoltou contra ele. E não queria nos deixar falar. Fomos lá, o Engenho de Dentro, a oficina de locomoção, diziam que eram 3.000 operários. Eu não sei se eram 3.000, mas era uma massa enorme. Fomos lá e não nos deixaram falar. Fui eu, um Paulo Lacerda, Zé Lago Molares, um garçom. E os operários começaram a bater em nós. Eu levei socos à torta direita e não respondi. Digo, sou um operário, eu não vou dar soco em operário. Mas apanhei e não respondi. O Paulo Lacerda também ficou com a cara toda inchada de tanta bufetada que levou. Zé Lago Molares ficou também com a cara inchada. E então, naquele meio, eu gritei, Paulo, 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 e Paulo estava cercado daquele grupo, havia operários e funcionários pequeno-burgueses, apanhando. Paulo, Paulo, ele quis desvencilhar, se não conseguiu. Então, fiz assim como os carneiros, o golpe de ariete, e assim com a cabeça no meio daquela massa, fui até Paulo, agarrei o braço dele e puxei assim, livrei. Ele apanhou muito, mas não apanhou mais, porque eu livrei. Fomos para 1927, fomos para a redação do jornal A Nação, aí Avenida 13 de Maio, em frente ao Teatro Municipal. Cada um com a cara inchada de apanhar. Bem, e agora? Então, vamos voltar amanhã. A gente nessas condições, corajoso. Que cada um, mesmo que não era valente, bancava de valente. E no dia seguinte estávamos lá. Foi uma baia danada. Apanharam como cachorros e voltam para cá para apanhar novamente. E agora? Bem, eles decidiram que eu devia abrir o comício. Depois falaria Paulo Lacerda.
Havia ódio contra Paulo Lacerda por causa de um manifesto que ele lançou contra Maurício, contra o irmão Maurício Lacerda. E chamava Caim, 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 não fala aqui, contra Maurício Lacerda. Era o Deus. Se culta a personalidade. Bem, então decidi que eu devia abrir o comício. Eu subi no gradil, agarrei com a mão no grade e olhei aquela massa. Havia uns operários negros, na maioria, sujos de carvão, no primeiro plano. E atrás havia os almofadinhas de gravata, paletó, aquele tudo. Os operários com um macacão completamente sujo de carvão e de manchas de óleo. Eu então digo, é a minha salvação. Eu vou lançar uns contra os outros. E comecei. Não vim aqui atacar Maurício Lacerda, ninguém. Eu vim aqui defender o programa do Bloco Operário e Camponês, que defende o seguinte para os operários. Eu apelo para os operários. Naquele meio, algumas vozes de operários. Sim, lá os funcionários no segundo plano começaram, não pode falar, vai atacar Maurício Lacerda. Eu digo, eu não vou atacar Maurício, eu não vim para isso. Eu venho operário e camponês. Não pode falar, Maurício Lacerda é o nosso querido, o nosso o quê, não sei o quê. Bem, apelei para os operários. E naquele meio, uns operários disseram, deixa o moço falar. Eu digo, estou salvo. Deixa o moço falar. E os operários impuseram-me. Então eu falei longamente, o programa do bloco é assim, defesa das reivindicações imediatas, aqui no Engenho de Dentro, as horas de trabalho, os salários são miseráveis, isso, Engenho de Dentro, os operários do Engenho de Dentro. Bom, ouvi aquela atenção, aquele meio, sujo, mancha de carvão e mancha de óleo. Quando eu terminei, pensei, agora vai começar a embrulhada. E tem a palavra Paulo de Lacerda. Paulo Lacerda era orador, tinha base teórica, empolgava as massas, aquele entusiasmo. Quando eu disse isso, nunca mais, que eu me lancei em 27, já são 50 anos, nunca mais esqueci. Parecendo de loucos aqueles funcionários berrando, não pare, o infame, é Caim, bandido, não fala aqui no Engenho. E eu gritava, fala, Paulo. Paulo tentava, mas não era meio, não havia meio. Aquilo durou, não me lembro mais. Não foi muito tempo, mas me parecia muito tempo. E aqueles sujeitos pulando e gritando, é um bandido. Isso é capaz de matar Maurício de Lacerda. Não fala no Engenho, não fala. E eu apelei para os operários. Paulo Lacerda quer falar para os operários, e esse sujeito não deixa. E mais uma vez os operários sustentaram. Então Paulo começou. Paulo disse, eu não tenho nada de pessoal contra meu irmão, não sou Caim nenhum. Que meu irmão segue uma linha, eu sigo outra linha. Meu irmão não quis aderir ao Bloco Operário. E nós somos partidários do Bloco Operário. O nosso programa é assim, falou até o fim. Depois vieram outros, falaram também. Mas em 1927, cada um com a cara inchada. E, no entanto, apanhamos, mas não respondemos aos operários. Não é justo bater nos operários. Eles estão doidos aí, loucos, pela propaganda de Maurício Lacerda e Bergamini e pronto. O Maurício Lacerda foi derrotado. Ele lançou a candidatura de Prestes contra a candidatura do nosso camarada João Jorge da Costa Pimenta, para cindir. Nós queríamos a aliança proletariada e pequena burguesia. Maurício Lacerda lançou a candidatura de Prestes contra a candidatura operária. Mas, então, o Pimenta não foi eleito. Pimenta, gráfico de São Paulo, não foi eleito. Mas Maurício também não foi eleito, foi derrotado. Em 30, houve uma conferência dos partidos comunistas em Buenos Aires. Eu não posso entrar em muitos detalhes, porque não pude discutir o problema dentro do partido. Imagina, até hoje, em 40 e tantos anos, não pude discutir esse problema dentro do partido.
E não quero discutir fora do partido. Queria discutir, no final mandaram-me embora, em 56, já são 20 e tantos anos de ostracismo, não pude discutir. Convocaram um congresso dos partidos comunistas em Buenos Aires, partidos comunistas da América do Sul. E foi reorganizado o Birô Sul-Americano Nacional Comunista. Eu fui lá. Trujillo demorou, não queria, já sabia que era pancadaria, não queria levar pancadaria. Então foi preciso passar 2 telegramas chamando a Trujillo a Buenos Aires. Ele foi lá. Ele capitulou completamente, Trujillo capitulou completamente. Eu tentei resistir, mas olhei, estava sozinho. Fui ameaçado de ser expulso como traidor. Porque era contrário à revolução, não queria aceitar a revolução soviética imediata. Eu digo, não tem pé nem tem cabeça essa revolução soviética imediata. Na China começou depois da primeira etapa. A primeira etapa era nacional libertadora, anti-imperialista, com a burguesia, com o Kuomintang, com Sun Yat-sen, tudo isso. Chiang Kai-shek apareceu em 27. A traição apareceu em 27. Tinha 2 anos de revolução. O exército do sul já tinha marchado para o norte, já tinha dominado toda uma série de cidades do norte. Aguentei 16 discursos, atacando. 16 discursos. E no final fiz o balanço, e eu me expulsar como traidor, porque eu não queria a Revolução Soviética imediata. Chegaram a dizer que a Revolução Soviética imediata já poderia ter triunfado no Brasil se não fosse Otávio Brandão. Digo, mas um homem impedir uma revolução é muito difícil. Esse homem é um gigante, não, eu não aceito essa característica. Eu sou apenas um membro do partido e não um gigante como você. Pois bem, impediu a vitória da Revolução Soviética. Diziam assim, que o proletariado só tinha um aliado, que era o camponês pobre. Mas o camponês pobre era um indivíduo perigoso porque era baseado na pequena propriedade e a grande propriedade e acabaria como base para o capitalismo. Porque Lenin, no livro tal, a moléstia infantil do esquerdismo, diz que a pequena propriedade engendra a grande propriedade é o capitalismo. Então é o único aliado. E aguentei 16, no fim, 16 discursos. Eu digo, eles vão me expulsar como traidor. Vai ser depois muito difícil provar que não sou traidor. Então eu declarei, eu aceito a Revolução Soviética imediata por disciplina. Em 30, Getúlio tomou o poder, derrubou o Washington Luiz, fechou a Câmara e meteu-me no xadrez. Depois, imagina, 3 de outubro, quando começou o golpe armado, chamada Revolução de 30, no Rio Grande do Sul. Por acaso, eu estava em casa, a polícia foi lá à noite e me prendeu. E eu fiquei de 3 a 24 de outubro, às ordens de Washington Luiz. 24 de outubro, Washington Luiz foi derrubado pelos militares. O povo foi lá à casa de correção, eram 100 e tantos presos, soltou. Eu fui desprendido logo na frente, não pedi licença. Mas o partido me mandou para um comício, a Praça Mauá, atacar a Revolução. A linha do partido era falsa, mas tinha de cumprir por disciplina, concordasse ou não. E eu fui para lá e digo, não houve nenhuma revolução, não há revolução de 30, houve um lado no Rio Grande do Sul, latifundiário do Rio Grande do Sul, burguês do Rio Grande do Sul, contra os latifundiários de São Paulo, burgueses de São Paulo. Isso não é revolução, isso é um golpe armado, reacionário. Getúlio disse isso. Daí a povo e a cavalaria dissolveu o comício, facão, e fui preso. Chega a Polícia Central, o general Bertoldo Klinger, um bandido, miserável, deu a ordem de me fuzilar. Havia aqueles manifestos do partido, desmascarando a revolução, a pretensa revolução, de hora fuzila. Mas, felizmente, havia muitos desses revoltosos pequeno-burgueses de 22, de 24, desses anos todos, que tinham apoiado o Getúlio. Então, ficaram 2 horas discutindo com Bertoldo Klinger. Primeiro, eles chegaram e disseram, general Bertoldo Klinger, chefe de polícia, deu a ordem de fuzilar você. Eu digo, bem, eu estou pronto para ser fuzilado. Está com a dor de cabeça tremenda. Tinha pegado 20 e tantos dias de prisão. Digo, estou pronto. Mas se vocês me fuzilarem, vocês fabricarão um mártir. Washington Luiz e Bernard aderiu à revolução, não é de vocês. Washington Luiz foi derrubado. Derrubado por quê?
Porque eles andaram fabricando marcha. Se começar fabricando marcha, à vontade, eu não tenho medo. Aí eles foram 2 horas discutindo com o Klinger. No fim de 2 horas, Klinger concordou, mandaram para a casa de detenção. E mandou no trabalho. E eu fui ficando lá. Depois chegou Getúlio, tomou posse, não é? Ainda em outubro, não foi outubro? Foi. Nos últimos dias de outubro. E eu fui ficando na prisão. Getúlio mandou esvaziar todos os partidários de Auschwitz, inclusive aqueles presos com o dedo no gatilho. Como Azevedo Lima aí em Juiz de Fora. Faltado assim. Só ficaram os comunistas, eu, Minervino e os outros presos. Então nós cantávamos Internacional lá, a casa de detenção tremia. De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra, ruja a razão, ruge com som, a crosta bruta que alça a terra, corta o mal bem pelo fundo, de pé, não mais senhores, se nada somos em tal mundo, sejamos tudo ao produtor. Os guardas diziam silêncio, silêncio. Não podia cantar e nós cantávamos lá no Internacional. Bem, no final, a campanha para a nossa libertação estendeu São Paulo um pouco, e Uruguai e Argentina. E Getúlio soltaram. Eu saí, fui editar o Jornal Nacional, a Classe Operária. Ninguém editava. Eu consegui lançar 3 números. Mas um traidor que tinha trabalhado comigo 3 anos me vendeu à polícia por 600 mil reais. A polícia prometeu um cargo de polícia secreta, de tira, e deu 600 mil reais. E ele deu o endereço. Quando eu cheguei à redação ilegal do jornal A Classe Operária, estavam 5 policiais lá em cima com o revólver apontado para a minha cabeça. Eu estava no meio da escada, ainda me voltei assim, estava o Serafim Braga atrás, também com o revólver apontado. Suba! Eu subi, começaram a me bater, deram muito soco na cabeça, nos braços. Tudo isso. Chamaram a dona, quem é esse sujeito? É Luiz Silva. Eu, para não apanhar mais, tirei o disfarce. E os policiais olharam, tá, Brandão, eles não sabiam que era ele. Aí não bateram mais. E eu fui preso, abril, e aí não quiseram mais. Levaram a casa Getúlio, deportar para a Europa. Ou para Portugal, fascista, ou para a Itália, fascista, ou para onde ele quiser. Eu digo, para a Europa eu não vou voluntariamente. Ou vai contra a vontade. Eu, tirado do xadrez, levado para um navio alemão, a minha Laura, 3 crianças. Eu assisti em reuniões em que se discutia a situação do Brasil. Eu fui contra. Eu disse que não há nenhuma condição para o ano de 35. Não há nenhuma condição, nenhuma insurreição armada. Então devemos cruzar. Eu digo, não. A aliança tinha sido fechada, isso foi depois de junho ou julho. Eu digo, a aliança foi fechada, reorganizar a aliança, outro nome, e contar a mesma tarefa de propaganda, de agitação, de educação, de milhões e milhões de brasileiros. Uma tarefa. Quantos anos? Digo, eu não sei quantos anos. Então garantiram a Internacional, que Fernando Lacerda garantiu a Internacional, e tinha voos que bastaria o nome de Prestes para levantar milhões e milhões de brasileiros.
desde que eu cheguei da Europa, os primeiros minutos eu vi logo que tinha sido. Os primeiros minutos. Ainda tentei ajudar o partido, perdi meu tempo e meu latim. Bem, homens que tinham lutado comigo na Gávea desde 19. O filho lutou comigo desde 25. E o neto ouvia aquelas histórias contadas pelo avô e pelo filho. Então, em massa. 3 gerações, começando pelas mulheres, votaram em mim. Eu fui eleito 1 mês e pouco depois de ter chegado. Contra a vontade da direção do país, eu publiquei no artigo A Política de Quadros, em 56. Daí começa o meu ostracismo total. 56 até agora. A direção do partido não esperava que eu fosse eleito. Foi um desgosto muito grande. Logo prepararam o 4º Congresso, deu em droga, o partido foi fechado, pegado de surpresa. E nas teses do 4º Congresso, só vinha um homem que tinha cometido erros. Quer dizer, cobrando os erros. Ainda no 4º Congresso, de fato, que se realizou em 54, cobraram 30 e tantos anos depois, meus erros de 24. Não ter dado uma linha 100% justa sobre a Revolução no Brasil. O agrarismo industrial. Valeu. Pelo seguinte, que o Brasil nem sabia quem era o principal. E sem o Partido Comunista não saberia. Trabalhavam 12, 14, 16 horas nas fábricas no Nordeste. Então conquistamos o dia de 8 horas para os operários. Do ponto de vista individual, foi ruim. Mas quando a gente se mete na luta, já tem de esperar que a luta pior é contra os agentes do inimigo infiltrados em nossas fileiras. Não é contra o Filinto Miller que está do lado de lá. É contra os agentes do inimigo infiltrados em nossas fileiras, mascarados de bons comunistas. Como agora se mascaram de democrata, não tem nada, nem MDB, e muito menos a Arena é democrata. E enchem a boca falando, não tem nada de democrata. Bem, então valeu a pena. Por quê? Porque a ideologia é justa, a filosofia é justa, e moralmente foi uma coisa nobre que travei, foi uma luta nobre que travei, embora sem haja ironia. Foi uma luta nobre moralmente e uma luta justa ideologicamente. Contra a burguesia, contra o imperialismo, contra o latifúndio. 3 desgraças do Brasil. 3 desgraças. Então, bom, politicamente houve injustiças. As injustiças eram previstas. Ou o indivíduo é um materialista dialético partidário de Marx, Engels e Lenin, e tem de esperar injustiças na vida. Ou então ele era um idealista perdido no mundo da lua, então cada injustiça traz aquela hora de desespero. Um marxista nunca desespera, mesmo nas ocasiões mais desesperadoras. Como Moscou em 41, eu estava lá em Moscou em 41, as bombas dos hitlerianos caindo nas casas, nas ruas, em tudo isso. E eu não desesperei. Minha mulher morreu, minha Laura morreu tão longe do Brasil, cheia de nostalgia, mas pensando sempre na vitória da Revolução, na vitória da União Soviética certa de que a União Soviética triunfaria. Então valeu a pena.
O fracasso foi de outros que esperavam governar o Brasil, serem donos do Brasil. Viu? E não conseguiram, como Carlos Lacerda, esse é que fracassaram. Queria uma coisa impossível. Eu não faria nada. O que eu queria? Ajudar o povo brasileiro e a humanidade, ajudar o Brasil e a humanidade a sair dessa podridão em que ainda se encontra. Contribuir em parte. Dirão, foi um grão de areia. A praia é feita de grão de areia. Alguém tinha de começar.